Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Graças a Deus estamos aqui nesta noite reunidos para servir ao Senhor, o nosso Deus. Glórias a Deus. Eu quero iniciar este culto com você, abrindo nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 1. Nós vamos ler Marcos capítulo 8. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Glórias a Deus. Nós vemos aqui que Jesus estava conversando, estava dialogando com os seus discípulos, mas era um diálogo de fé, não era uma simples conversa, uma perda de tempo, mas era algo objetivo e importante. Ele disse que tinha que alimentar a multidão. E ele pergunta aos seus discípulos, aliás, os discípulos dizem para ele: mas como vamos alimentar a multidão? Tem alguma padaria por aqui? Tem alguma fábrica de pão por aqui? Em palavras minhas. Como que vai ser feito isso? Ora, veja bem, eram discípulos e não conheciam a Jesus. Eram discípulos, mas não tinham fé. Eles deveriam falar: olha, se Jesus disse, está feito. Vai todo mundo hoje comer banquete. Vai ser uma bênção hoje. Jesus falou que vai alimentar esta multidão. Então, vai ser uma coisa gloriosa. Olha, vamos aproveitar, vamos ver o milagre hoje. Mais um milagre hoje. Olha, eles viam milagre o tempo todo. E ficaram falando como se Jesus fosse um homem qualquer. Aqueles que falam, mas não conseguem resolver nada. E Jesus pega aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, e alimenta uma multidão, cerca de 4.000 homens. Então, tinha provavelmente mais 4.000 pessoas, mulheres, mais 4.000 crianças, né? Porque sempre as mulheres levam os filhos menores, enfim, poderia ter ali talvez de 10 a 12.000 pessoas, talvez. E Jesus alimentou a todos. Ora, irmãos, quantas vezes nós estamos fazendo o mesmo que os discípulos? Somos discípulos de Jesus, andamos com Jesus, ouvimos a palavra dele, já vimos milagres feitos por ele, mas quando nos deparamos num deserto, nós achamos que ele não vai fazer nada, que vamos ficar à mercê de uma situação completamente humana, meramente humana, e que não haverá solução alguma para as nossas questões, para as nossas dificuldades. Mas hoje nós estamos diante do Senhor que fez tal prodígio, do Deus que fez
tal milagre. Ele é poderoso para fazer um milagre não somente na vida de alguns poucos judeus, se pudermos considerar 4.000 poucos, há 2.000 anos atrás. Ele é poderoso para abençoar a sua vida hoje, para fazer um milagre na sua vida hoje, na sua casa, na sua família hoje. Ele é o Deus que não necessita das condições humanas para fazer alguma coisa. Ele é Deus. Ele sempre cuida de nós de maneira especial e zelosa. Ele vai te alimentar hoje, fisicamente. Alguém pode dizer, mas é só espiritualmente, como se isso não fosse importante. Mas espiritualmente, fisicamente, irmão, o Senhor tem recursos para todas as áreas da nossa vida. Ele tem como abençoar a você hoje. Ele quer abençoar a você hoje. Então, aproveite bem e veja o milagre que Deus fará. Glórias a Deus. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que já é, Senhor, derramada sobre nós. Meu Deus, vamos, Senhor, agora oferecer o nosso culto, Senhor, de louvor e adoração ao teu santo nome. Meu Deus, recebe-nos nesta noite, Senhor. Recebe a oração que se faz neste lugar. Envia-nos a tua palavra. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ministério Moriá. Vamos louvar ao Senhor, saudamos a igreja do Senhor. Amém. Vamos louvar, porque Ele é santo. Nós fazemos sempre. O objetivo é santificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus. Ele é santo. Ele é soberano. Ele é desejado nas nações. Ao que está assentado no trono e ao poder seja a glória e o poder. Ansiam se prostram, os anjos adoram aquele que digno de glória, digno de honra, é Jesus Ele está interessando. Ele é santo, é soberano, o desejado das nações, é adorado, é exaltado, digno de glória e louvor. Ansiam se prostram, os anjos adoram aquele que digno de glória, digno de honra, é Jesus meu Deus. Ele é santo, Ele é santo, é soberano, o desejado das nações, é adorado, é exaltado, digno de glória e louvor. É santo, Ele é
fez. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor, porque dele e por Ele foram feitas todas as coisas. Através dele, nós estamos aqui. Através dele, nós somos curados. Deus de cura, Deus de libertação. Sei que você está enfermo, mas acredite, Ele é um Deus que cura, porque são profundas as suas riquezas. Vamos adorar todos. Para ele são todas
Graças a Deus. Nós vamos orar. Você que estiver doente hoje, que estiver sentindo dores agora, nós vamos orar ao Deus que tudo pode. Nós vamos ouvir ainda a mensagem desta noite, que é uma mensagem sobre um rei que foi curado. Ele estava prestes a morrer e Deus mudou a situação dele. Acrescentou muitos anos de vida àquele homem. E deu vitória a ele, aquele rei, e ao seu povo. Então Deus ainda continua nos abençoando, irmãos. É bom servir a Deus. É bom andar na presença de Deus. E por final de todas as lutas desta vida, ainda alcançamos a vida eterna. Olha que bênção. Por isso vale a pena persistirmos e cremos no Deus que faz todas as coisas. Vamos orar então. Os irmãos que estiverem doentes, por favor, coloque-se de pé. Os irmãos que estiverem doentes, que estiverem sentindo dores, fiquem de pé. Bem. Nós vamos orar. Vou pedir para que o presbítero Ailton unja estes irmãos, também com todo o cuidado, que é necessário, mas eu vou pedir para que o presbítero Ailton unja os nossos irmãos. E se você tiver algum parente hoje, alguém da sua família, uma pessoa muito querida, pode pegar o azeite, presbítero Ailton, e ungir os irmãos quando começar a oração, viu? Veja bem, se você tiver alguém nessa situação, alguém que está com vício na família, alguém que está com um problema muito grande, talvez até aqueles problemas assim, que só Deus. Então você vai pedir ao Deus que é poderoso para fazer um milagre. Vou pedir para que você que tenha alguém na família, alguma pessoa que você está lembrando agora, e que precisa da sua oração, para não confundir com os irmãos que estão de pé porque estão enfermos, que você coloque a sua mão assim sobre o seu coração, tá bem? E nós vamos orar. Vamos orar por todos esses. Senhor nosso Deus, te apresentamos, Senhor, aqueles que estão enfermos nesta noite, Pai. Meu Deus, repreende, Senhor, toda enfermidade. Enfermidade vai saindo agora, vai saindo, meu Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, Pai, nós pedimos, Senhor, tira, Senhor, toda e qualquer enfermidade do meio do teu povo, Senhor. Faz uma obra gloriosa agora, libertando, Senhor, curando, meu Deus, transformando, ó Pai. Meu Deus, opera, Senhor, opera milagres nesta noite, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Meu Deus, restaura a saúde, Senhor. Meu Deus, sejam curados agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que estão orando pelos seus familiares, para uma libertação, para uma cura, meu Deus, aqueles que estão pedindo salvação, meu Deus, que estão pedindo, Senhor, solução de problemas, meu Deus, estende as tuas mãos agora, Senhor, e alcança todos esses que estão sendo apresentados, meu Deus, diante de Ti, Pai. Ó Deus querido, opera, Senhor, milagres nesta noite, Senhor, opera milagres agora, Senhor, faz uma grande obra, Senhor, na vida destes que estão sendo apresentados diante de Ti, meu Deus. Ó Deus, que cura, que liberta, que transforma a vida. Abençoa também, meu Deus, Pai querido, assim, meu Deus, nós oramos, Pai, crendo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Pode sentar-se, irmão, glória a Deus, e creia, viu? Pode crer, pode sentar-se, que creia, porque Deus já entrou com providência. Muito obrigado, presbítero Ailton, o senhor tem que usar aquele último microfone lá, tá? Pode tirar do pedestal, que ele não foi usado ainda, pode usar. Pode vir aqui. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Pode vir aqui, pode vir. A igreja orou e Deus curou. Glória a Deus. Deus é o Deus que ouve a oração do Deus. Amém? A minha irmã vai ficar para fazer uma operação, de um cateterismo. É uma operação muito delicada.
Então, na quinta-feira, ela começou o procedimento, né, já tinha feito exames, e na quinta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus, ela foi fazer esse exame, e fez o exame, e ela fez o exame e correu tudo bem, graças a Deus. Já se encontra em casa, fez o exame, e para a honra e glória de Deus, ela já está bem, de coração novo. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus, agradeço a igreja que orou. Amém? As palmas do Senhor. Graças a Deus. Na semana passada nós oramos, né? O presbítero Ailton pediu oração pela sua irmã, Rosane. E, graças a Deus, eu fico contente pela vitória, pela bênção. Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos entregar ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Você que trouxe sua oferta hoje, pegue agora em suas mãos. Você que trouxe o seu dízimo também, pegue nas suas mãos, porque nós vamos apresentá-los a Deus, vamos entregar, porque nós amamos a obra de Deus, amamos a palavra de Deus e obedecemos. Então, por isso, nós vamos fazer assim, por fé, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos agora pelas ofertas e dízimos para a tua casa. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa a vida de cada um que fizer assim pela fé, meu Deus. E o teu nome seja glorificado. Multiplica, Senhor, em graça, em vida, Senhor, em fé. Bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a vida da tua igreja, Pai. Em nome e por amor de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem levantar-se do seu lugar e traga a sua oferta, traga o seu dízimo agora. Bem, filho. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus nós consagramos ofertas e dízimos para a tua obra. Assim, meu Deus, abençoa o teu povo em tudo, Pai, e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus oramos, em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, agora a possibilidade de assistirmos os cultos no meio da semana aumentou, porque os cultos de quarta-feira estão sendo transmitidos pela internet, não é? Então, você pode, a qualquer momento, o culto entra na internet às 8 da noite, na quarta-feira. Estava lá em Ubatuba, mas eu gravei, mandei, né? Até na hora de mandar, eu estava sem internet. Tinha que desbloquear lá, estava sem internet, deve ter atrasado um pouquinho. Mas depois nós enviamos, né? E se você não puder assistir na quarta, às 8 da noite, meu irmão, não deixe de participar do culto. Não é assistir um culto na internet, tem gente que fica assistindo um monte de coisa na internet, né, então, não, é oferecermos um culto. Então, nós até podemos assistir eventualmente algumas outras coisas, tudo bem, mas cada um de nós, irmãos, deve ter o compromisso de oferecermos o nosso culto a Deus, tá bem? Não é uma simples assistir, né? Mas sim de cultuarmos a Deus. Eu acho que 2 cultos por semana é tão pouco, né? Deveria ter mais. Mas mesmo assim eu sei que muitos não sequer pegam um horáriozinho. Na quarta-feira às 8 horas eu chego tarde do serviço, não consigo, mas tem outra hora, tem outro dia. Na quarta-feira eu não tenho internet em casa, eu não estou conseguindo assistir. Mas pode, em outro horário, assistir em outro lugar, né? Então não deixe, irmão, de participar do culto. Não é só assistir, como eu disse, é oferecer o seu culto a Deus. Tá bem? Ouvir a palavra de Deus. É muito importante. A gente precisa participar do culto da nossa igreja. Né? Eu sou de tal igreja, então eu participo do culto da minha igreja. Tá bem? Isso é fundamental para a nossa vida de fé.
Tá bem, irmãos? Então, quarta-feira às 8 da noite, e o culto de hoje entrará na internet amanhã às 7 horas da noite. Os irmãos que não tomaram a ceia na semana passada vão tomar a ceia no final deste culto. Amém, irmãos? Isaías capítulo 38, abra sua Bíblia, vamos ler os 8 primeiros versículos. Para quem não sabe, irmãos, cateterismo é difícil, viu? Não é uma coisa simples, não. É um exame simples, normalmente percorre, né, algumas veias do corpo da pessoa até chegar ali próximo ao coração. Passa por pontos de obstrução, normalmente coloca-se aquele stencil, que é tipo uma molinha, né, cirúrgica. É uma cirurgia, não é coisa, né? Se a pessoa tiver problema de rins, por exemplo, não pode fazer aquilo lá, porque senão paralisa o rim para o resto da vida. É realmente, né, bastante complexo, né, uma cirurgia, eu acho que de médio porte, né. Graças a Deus a irmã do presbítero Ailton está bem, graças a Deus. Acho que Deus fez, presbítero Ailton, como aqui no livro de Isaías com o profeta Ezequias. Graças a Deus, muitos anos de vida ainda pela frente, porque Deus é bom. Isaías 38 diz: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como eu tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças e te louvamos, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por esta palavra que nos é dada nesta noite. Senhor, fala conosco aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar-se. Meus irmãos, a vida do crente é uma vida diferente de todas as pessoas deste mundo. Nós não vivemos de forma natural apenas. Muitas vezes nós vivemos de maneira sobrenatural. Eu quero dizer que Deus tem sustentado a cada um de nós, que somos servos dele, de maneira sobrenatural, de maneira especial. Quantas vezes nós estamos em dificuldades e muitos perecem neste mundo diante das dificuldades que a vida impõe, mas de uma maneira milagrosa Deus nos dá um escape, Deus nos dá um livramento, Deus nos dá uma cura. Quantos de nós já esteve enfermo e o Senhor, por bondade e graça, não é por mérito, irmãos, esqueça esse negócio de meritocracia. Não é por mérito, a gente aprende desde pequeno: se você fizer isto, você vai ganhar isto, você vai merecer isto. Então a gente aprende que temos as coisas por mérito, o mundo ensina isto, mas diante de Deus, irmão, não é por mérito, é pela bondade do Senhor, é pela graça de Jesus. O Senhor não falou uma única vez: Isaías, diga a Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele porque ele merece. Está escrito isso? Não, não foi por isso. Mas tem algumas coisas que Deus falou a respeito de Ezequias. E isto sim é da parte de Deus. E nós então devemos
prestar atenção para a nossa própria vida. Esses exemplos de fé, exemplos bíblicos, são para nos demonstrar qual é o caminho da bênção. Olha que maravilha. Porque Ezequias não tinha esta porção bíblica para se basear nela. Mas nós temos. E olha, veja bem, a primeira coisa que o Senhor disse para Ezequias, disse para Isaías falar a Ezequias: ponha a sua casa em ordem. Aí a sua casa era não somente a sua vida particular, a sua vida familiar, mas o reino. Ele era um rei e não estava completamente em ordem. Havia algumas coisas que precisavam ser cuidadas, reparadas. E muitas vezes nós temos na nossa, já que nós não somos reis, você não é governante de um país como Judá, como Israel, mas você tem sim uma vida familiar, você tem uma vida íntima, ou seja, a sua vida particular tem que sempre estar em ordem. Imagine se Ezequias morresse com a vida bagunçada, sem resolver algumas questões importantes, sem resolver algumas questões cruciais para a continuidade da sua família, para a continuidade do seu reinado. Então, irmãos, nós precisamos também ter a nossa vida sempre corrigida, arrumada, colocar as coisas no lugar, porque muitas vezes algumas coisas na nossa vida não estão de acordo, não está de acordo com o que Deus quer, não está agradável a Deus. E ele estava doente, ele ia morrer, precisava consertar a própria vida. Então a gente tem que pensar quais as coisas que nós precisamos consertar na nossa vida. Tá bom assim? Tá bom assim? Quer dizer, tá tudo em ordem? Tá tudo bonitinho? Não estou falando, é claro, né? Se a casa está limpa, se o banheiro foi lavado hoje, se tem comida pronta na hora que terminar o culto, chegar e só comer, se a conta no banco está mais ou menos. É claro que eu não estou falando disso, mas estou falando em primeiro lugar do seu relacionamento com Deus. Como está, irmão? Você está andando com Deus? Você está andando na presença de Deus? Você está se esforçando na fé? Está vencendo o pecado? Está continuando na presença de Deus? Se você está indo bem pela misericórdia de Deus, não é por mérito, né? Mas pela misericórdia de Deus, olha, irmão, já tem muito caminho andado, graças a Deus, e está indo bem, graças a Deus. Então, precisamos também cuidar das demais coisas, dos nossos relacionamentos, principalmente familiares, mais íntimos, marido e mulher, pais e filhos, aquelas pessoas que estão mais presentes na nossa vida, que muitas vezes, né, se Jesus vier buscar hoje, meu Deus, vai um com mágoa do outro, né, vai ficar um com mágoa, então vai ser uma coisa, né, famílias rachadas, famílias quebradas, casamentos arruinados, casamentos divididos, problemas de toda espécie. E olha, irmãos, Ezequias, para morrer, olha só, para morrer, ele precisava consertar a vida. Não era nem para viver, era para morrer. Eu já vi muito isso, viu? Gente que não conseguia morrer, porque precisava consertar a vida para que Deus pudesse levá-lo, que senão ele não iria ser salvo, que estava com a vida quebrada, estava com a vida manchada, estava com o pecado encoberto, estava em discórdia, estava vivendo uma vida falsa. E olha, irmãos, não tem como enganar a Deus. Então Ezequias precisava, em primeiro lugar, colocar a sua casa em ordem, porque da cama que ele tinha se deitado, ele não se levantaria. Mas houve uma intercessão de Ezequias. Irmão, a oração de um justo pode muito
em seus efeitos. Por isso que nós precisamos andar com Deus. Por isso que nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Porque Ezequias, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quantas pessoas, por falta de fé, não têm orado mais? Ele está com um problema, mas não ora. Ele vê as coisas ruins na casa dele, mas não acredita. Está com problemas, mas se recusa a falar com Deus, porque não crê mais. Mas Ezequias viu que a situação era drástica, que o problema era enorme, e ele ora ao Senhor, e ele ora com sinceridade. Irmãos, religião não faz isto. Se alguém rezar, rezar é aquela repetição que Jesus falou para não fazer assim, mas as pessoas repetem, Então é religião, é rezar para a parede, é rezar para nada. Não adianta se você coloca o nome em alguém. Mas quando há uma oração, o que é a oração? Realmente falarmos aquilo que nós estamos sentindo, o que está acontecendo, confessarmos as nossas fraquezas, confessarmos diante do Senhor as nossas necessidades, falarmos o que está em nosso coração, falarmos a verdade. E diz que ele então falou com Deus, ele não fez uma reza, ele orou com fidelidade diante de Deus. Aliás, ele disse: Senhor, eu tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Irmãos, quantos de nós pode orar assim hoje? Falar: Senhor, eu tenho andado na Tua presença, Senhor. Eu tenho sido fiel ao Senhor. Eu tenho feito o que Tu aprovas. Olha só, irmãos. Ele acreditava que tinha feito o que Deus aprovava. Então era muito bom. Nós temos estes argumentos para falar com Deus. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Eu sou Teu servo, eu tenho andado em sinceridade na Tua presença. Senhor, ainda que eu sou deste jeito, eu ainda Te amo muito porque o Senhor me salvou. Enfim, irmão, você deve ser este crente que realmente tem um histórico com Deus. Tem um histórico de quem tem andado com Deus. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente. Graças a Deus. E quando ele chorou amargamente, ele até então não tinha chorado amargamente. Ele estava com dores, provavelmente. Quem está enfermo normalmente tem dores, Estava enfermo, debilitado, mas até então não tinha chorado desta forma. Mas a Bíblia diz que quando ele ora, ele chora amargamente. A amargura da alma dele é exposta em uma oração. E quando ele faz esta oração, vem a palavra de Deus a Isaías, volta Isaías lá, e fala a Ezequias. E aí tem mais algumas coisas importantes. Irmão, o Senhor se lembra que Ezequias, ele é da família de Davi, ele é descendente direto de Davi, ou seja, para Deus tomar esta decisão de curar a Ezequias, pesou o fato de Ezequias ser descendente de Davi. Você já pensou nisso, irmão? Que seus filhos serão abençoados por causa da sua decisão hoje? Os filhos dos seus filhos, que um dia Deus vai te dar, talvez você não tenha ainda, mas Deus vai te dar, serão abençoados por causa da tua servidão, que talvez daqui a 2, 3, 4 gerações haja uma necessidade, e um dos seus descendentes, talvez um neto, bisneto, trineto, tataraneto, e você nem vai estar mais aqui.
E o Senhor vai pesar na decisão a respeito daquele seu descendente. A gente se esquece das coisas, mas Deus não se esquece. E Ele vai falar: você é descendente do meu servo, você é neto do meu servo, você é filho do meu servo. Por isso eu vou poupar a sua vida. Ora, irmãos, ainda que eu não tenha mérito nenhum, Deus poupou a vida dos meus filhos. Por esses dias, eu penso muito e oro, a respeito da condição do meu neto, condição de autismo. E eu estava conversando com a minha filha há uns 2 ou 3 semanas, e ela estava relembrando da dificuldade do nascimento dele, quantas horas demorou, e chegou no limite, por isso que fizeram um parto induzido, porque chegou no limite de tempo para uma criança nascer e não nascia. Então, foi marcado o dia e feito um parto induzido, quer dizer, tomou remédios para que fosse feito o parto. E o Lucas, quando nasceu, depois de muito esforço, minha filha chegou às 7 horas da manhã, ao meio-dia mais ou menos ela tomou a medicação, e o Lucas foi nascer só de madrugada. A gente já não estava mais suportando lá, estávamos no hospital, eu, meu genro, mais algumas pessoas. Dercy estava ali perto, no apartamento da minha sobrinha, que morava bem pertinho ali do hospital, e a gente, aquela expectativa toda e preocupado com a demora, então demorou muitas horas, só de madrugada, acho que foi 1h20, se eu não me engano, que ele nasceu. E ele nasceu até cansado, nasceu até um pouquinho roxinho, de tanto esforço que fez. E eu pensei: meu Deus, essa semana, algumas semanas atrás, lembrando disso, e eu pensei: Deus poupou a minha filha, e poupou o meu neto também, porque eles poderiam não ter sobrevivido, poderia ter uma sequela severa, grave, mas Deus poupou a vida deles. Glória a Deus. Sabe, irmãos, vale a pena servir ao Senhor, que Ele se lembra de nós até quando nós estamos lá embaixo, caídos, quando nós não temos mais esperança olhando para este mundo, quando nós olhamos e falamos: minha única esperança é o Senhor, porque eu não tenho mais possibilidade, a minha vida está acabando, olha, os meus negócios já foram por água abaixo, a minha vida está arruinada, eu estou acabado. Lá vem o Senhor com a sua mão poderosa para nos livrar, para nos levantar, para nos colocar de pé. O Senhor tira as trevas e nos ilumina, o Senhor nos dá o fôlego de vida novamente, e nós, mais uma vez, milagrosamente, escapamos da morte, escapamos da condenação, escapamos do mal. O Senhor tem nos guardado, nos abençoado, nos livrado. Glórias a Deus, glórias a Deus. O Senhor disse a respeito do antepassado de Ezequias, Davi: em minhas palavras, você é filho de Davi, meu servo, eu vou te ajudar. Aleluia. O Senhor vai te abençoar, irmão, vai te ajudar em mais esta vez. Mais uma vez Deus vai te ajudar, mais uma vez haverá um livramento, mais uma vez haverá uma escapatória, mais uma vez Deus operará um milagre, mais uma vez você vai tirar a amargura e o choro dos seus olhos, o Senhor alegrará o seu coração e te dará esperança de vida. Glória a Deus. Depois pega. O Senhor diz: ouvi a sua oração. Que Deus maravilhoso que ouve a nossa oração. Ele está ouvindo a sua oração, irmão. Você orou e pensou que Deus se esqueceu, mas Ele diz: eu ouvi a sua oração. E diz mais: eu vi as suas lágrimas. É o Deus que nos vê, Ele vê as nossas lágrimas. A lágrima é praticamente invisível, Só vê quem está por perto, só vê quem está olhando de perto. Se eu estiver a 10 metros da pessoa, 5 metros, eu não vou ver a lágrima dela, mas o Senhor diz: eu vi a sua lágrima, Ezequias. Sabe por quê? Porque Deus estava ali perto de Ezequias, ele estava tão perto que podia ver as suas lágrimas. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor vê o seu choro.
O Senhor vê as suas lágrimas. E Ele diz: acrescentarei 15 anos à sua vida. Deus podia ter falado: eu vou acrescentar 15 minutos, 15 dias. Vou acrescentar 1 ano no máximo para você. Mas Deus sempre abençoa muito, né? Falou 15 anos. E se Ele quiser, depois Ele acrescenta mais 15 anos. Eu tenho um irmão que Deus acrescentou já. Esse dia eu estava todo contente lá. Olha, faz 6 anos que Deus me deu vida novamente. Graças a Deus. Glória a Deus. É assim que Deus faz. Ele diz ainda: e eu livrarei você e esta cidade do rei da Síria, eu defenderei esta cidade. Então, agora Deus não cuida apenas de Ezequias, mas de todo o seu reinado. Ele diz: eu vou livrar vocês do rei da Síria, que estava atacando ao reinado de Ezequias. E ele falou: por causa da sua oração, olha só, irmão, por causa da sua oração, por causa da oração de Ezequias, Deus resolveu abençoar a ele e toda a sua família. Eu estou dizendo que este reino também considerando como família dele. Então, Deus abençoou a ele e toda a sua família. Por causa da sua oração, Deus não somente abençoará a você, mas também a toda a sua família. Seus filhos serão abençoados. Os filhos de seus filhos serão abençoados. E vai ser uma explosão de bênçãos, vamos dizer assim. Aleluia, porque Deus abençoará toda a sua família. Meu irmão, tempos difíceis, mas tempos de bênçãos. Haverá livramento, haverá a mão do Senhor operando. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diz a palavra do Senhor, e você verá com seus olhos a recompensa que o Senhor colocará nas suas mãos. Não é porque você merece, mas porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Glória a Deus. E o Senhor ainda não precisava, irmãos, mas Deus é poderoso. Ele trata a nossa vida com detalhes. Ele fala: eu vou dar um sinal a vocês aqui. E não era um sinal pequeno, né? Era um sinal impossível, até hoje é impossível de fazer o que foi feito naquele dia. Ele diz: eu farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que já cobriu na escadaria de Acás. Então eram, na antiguidade, relógios de sol, né? Então, tem algumas Bíblias que está escrito 10 graus ou 10 degraus, mas aí significa que o sol, né, você sabe, né? O sol, ele, dependendo da posição dele, do dia, da estação do ano também, ele tem uma inclinação. Quer dizer, a Terra se inclina diante do sol. Então, até hoje dá para se saber o horário do dia, dependendo da posição da sombra, né? E era o que acontecia ali. Agora imagine só o que precisaria acontecer para a sombra retroceder. Não era só parar, mas retrocedeu. Quer dizer, a Terra precisaria girar ao contrário. Mas eu estava bem atento a essa passagem hoje. Eu estava pensando, né? Se você falar para um físico, para um cientista sobre isso, ele vai falar: impossível, porque a Terra teria que rodar ao contrário, então os mares iam entrar em colapso, os ventos ia ter furacão, tempestade, como nunca houve na Terra, ia destruir toda a natureza, porque é impossível que isso aconteça. Se Deus quiser fazer que aconteça, faz, e a natureza não entraria em colapso, irmãos. Se Deus quisesse fazer assim, faria. Mas eu acredito que Deus fez para Ezequias o tempo voltar atrás.
Deus pode, aí é mais impossível ainda. Se já era impossível a primeira coisa que nós dissemos aqui, a segunda então, até hoje, não se houve modo de fazer o tempo voltar atrás. Só naquele filme De Volta para o Futuro. Que, aliás, gostei muito daquele filme lá. Só ali e alguns outros, né? Porque, na verdade, nunca houve tal coisa. Mas Deus faz o tempo voltar atrás. Por um fato especial. Por um fator especial que Deus quis fazer assim. A ciência, inclusive, já descobriu que falta um dia na Terra, né? Na história da natureza, na história da Terra, falta um dia. Se você ver lá o dia de Josafá, que foi adiado quase um dia todo, não foi o dia todo, mas quase um dia todo, juntado aqui com esses 40 minutos de Ezequias, aí completa o dia perdido, que até hoje não se achou. Mas veja bem, isso a ciência não comprova, então, o que eu quero dizer é que Deus faz o impossível. Se for preciso, Ele faz o sol retroceder, a terra girar ao contrário. Se for necessário, se Ele quiser fazer assim, Ele faz o tempo parar e voltar atrás. Ele é Deus para abençoar a sua vida hoje, para mudar fatos que você diz já estão concretizados. Isto jamais mudará. Não tem como mudar essa situação, não tem o que fazer diante disso, acabou, não tem mais jeito. O Senhor diz, se eu quiser, eu faço, eu sou Deus, eu dou o meu jeito, e o meu jeito é milagroso. O Senhor, Ele faz coisas gloriosas, Ele não faz coisas humanas, pequeninas, Ele faz coisas tremendas, gloriosas, que o homem não é possível fazer. Ele é Deus, Ele pode abençoar a sua vida hoje. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ele deu vitória a Ezequias, ao seu povo, Ele curou a Ezequias e Ele hoje vai abençoar a sua vida. E você apenas precisa crer. Eu quero te convidar para ficar de pé agora, em nome de Jesus. Tem pessoas envolvidas na sua necessidade hoje, então Deus pode mudar esta situação. A gente não pode mudar a cabeça de ninguém, irmãos. Coração de alguém. Não pode. Você não tem como fazer transplante de cérebro até hoje. Se transplantar o cérebro, a mente vai ficar a mesma coisa do transplantado, né? Então, não tem como fazer isto. Mas Deus muda pensamentos, opiniões, fatos. Deus muda a mente e o coração. Para abençoar a sua vida, Deus pode mudar a mente do seu filho, do seu marido, da sua mulher. Ele pode, não com uma imposição, não como uma lavagem cerebral, mas com amor, mostrar o caminho da salvação, transformar uma vida, transformar a mente. Seu marido é agressivo, irmão, Deus pode fazê-lo manso como um cordeiro. Aleluia. Seu filho dá trabalho, Deus pode transformar a vida dele e fazer ele um homem de fé, um homem de oração, um homem quebrantado, cheio do Espírito Santo. Este é o Deus que faz milagre na mente e no coração do ser humano. Creia, porque Deus faz essas coisas. Ele é Deus, Ele pode fazer, Ele pode curar uma doença é incurável pela medicina, é incurável pela mão do homem, mas o Senhor cura aquilo que o homem não pode fazer. Glórias a Deus. Chegou hoje o dia da sua bênção. Creia, meu irmão. Deus está acrescentando anos de vida para você. Aleluia. Quando eu cheguei naquela antessala da UTI, e os meus pais não tinham chegado ainda. Eu pedi para eles não irem aquele dia, mas não teve jeito, eles foram. Eles foram todos os dias, não sei se foi 60, 70 dias, não lembro quantos dias, 40, não lembro agora. Mas eles foram todos os dias que meu irmão esteve na UTI. Todos os dias. E aquele dia eu pedi para que eles não fossem, porque estavam cansados demais, com mais de 70 anos, e daqui na Liberdade, todos os dias, mas não teve jeito, chegaram um pouquinho depois, mas chegaram. E eu, quando vi a minha mãe e meu pai, eu disse, Deus não falou nada. Se Deus fosse levar o Valdemar, Ele teria falado
e nós saberíamos, estaríamos confortados. Mas Deus não falou nada. E naquele dia, o meu irmão saiu do coma induzido. Não é bem coma, é uma coisa parecida. Eles tinham dado remédios para que ele ficasse desacordado, né? Depois de 4 infartos, uma cirurgia, a troca de uma válvula do coração, e depois de um AVC. Eu tinha tido um princípio, né? Alguns anos antes, mas, aliás, foi um traumatismo craniano que ele teve, por uma queda, em decorrência da diabetes. Mas depois ele teve um AVC. Depois do coração, passados 140, eu não lembro, acho que está mais de 150 por minuto, até que conseguiram estabilizar o coração dele. Aí chegou lá, Deus não falou que ia levar ele, então não ia levar. E aquele dia nós tivemos a alegria. Quando a minha cunhada chegou, a minha cunhada Clarice, esposa dele, chegou, ela entrou, voltou toda a alegria. Nossa, o Valdemar já tirou a máscara, ele está falando, já está falando, agora há pouco ele não estava. Cheguei lá, ele estava entubado, já tiraram o tubo, enquanto a gente estava lá do lado de fora. Obrigado, Diaconisa. Enquanto a gente estava lá, já tinha tirado o tubo, já estava até começando a falar. E ela não viu nada disso. Quando ela chegou, ela só foi lá ver, já viu que ele estava sem a máscara, sem tubo, sem mais nada, né? Aliás, ela estava com a máscara, daqui a pouco tirou a máscara também, já tirou o tubo. Acho que ela chegou lá, ele estava só com a máscara, e logo depois tiraram a máscara, e ele já começou a tentar falar, e daqui a pouco ele já estava até falando. Este é o nosso Deus. Glória a Deus. Meu irmão fez 54 anos, né, Danilo? 54 anos agora, dia 10 de setembro. 54 anos. Foi com 48. Antes dos 48, de completar os 48 anos, ele passou por isso. Então já 6 anos de bênçãos, alegrias e vitórias de vida. Deus abençoe a sua casa, irmão. Deus abençoe a sua família. Deus te abençoe, multiplique os anos de vida, sempre na presença do Senhor. Deus derrame graça, vida, saúde, bênçãos. Você que está assistindo este culto, esta palavra pela internet, Deus te fortaleça agora, te levante, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Oremos a Deus, Pai eterno. Nós te glorificamos, exaltamos o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra nesta noite. Muito obrigado pela vida dos teus servos. Cumpra, Senhor, em nossa vida tudo aquilo que for da tua vontade, Pai. E o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos a tua bênção sobre cada um dos teus servos, sobre cada um dos filhos dos teus servos, até a 2ª, 3ª e 4ª geração. E assim, Senhor, a tua bênção permaneça sobre cada um de nós, Pai. Cura, Senhor, nesta noite, Senhor, dá saúde e graça, Pai. Em nome e por amor de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos terminando este culto. Se você quiser revê-lo, amanhã a partir das 7, tá bem? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Os irmãos que que não tomaram a ceia na semana passada, pode sentar aqui nesse primeiro. Pode ficar aí, meu Deus. Sentar aqui no primeiro banco. O presbítero Ailton e o diácono Sebastião vão ministrar a ceia para os irmãos, tá bem? Então, assim que terminar o culto, já poderão tomar a ceia. Pai amado, leva a tua igreja na tua paz, acobertados pela tua mão gloriosa, Senhor. Fica conosco, Pai, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que o glorioso amor do Pai, a graça do Filho e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Todos digam amém. Paz do Senhor. Deus abençoe a todos.